A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu nesta terça-feira habeas corpus a 5 presos no caso do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A decisão tem caráter liminar, ou seja, é temporária, e coloca em liberdade os engenheiros André Assuda, Makoto Namba, Rodrigo Arthur Melo, o gerente executivo operacional da Vale, Ricardo de Oliveira, e o gerente de meio ambiente da mineradora, César Augusto Grancham. O relator, ministro Nefi Cordeiro, observou que, no caso, os engenheiros e funcionários da Vale já prestaram declarações, já foram feitas buscas e apreensões e não foi apontado qualquer risco que eles pudessem oferecer à sociedade. Todos os ministros ressaltaram a gravidade do fato ocorrido e a comoção social causada pela tragédia. No entanto, a turma entendeu que não há fundamentos para as prisões. Nossa equipe procurou a Vale. A mineradora informou que não vai se manifestar sobre a concessão dos habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Olá, boa tarde. Voltamos a falar ao vivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, onde foi apresentado há pouco o Plano de Ações Estratégicas para a Reabilitação de Barragens. Esse plano contempla 139 barragens em 14 estados que estão sob responsabilidade do DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e do extinto DENOS, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento. A maior parte das barragens está na região Nordeste, sendo que há 31 no Ceará e 26 em Pernambuco. Em Minas Gerais, onde a barragem do Feijão se rompeu no último dia 25 de janeiro, há 15 barragens de responsabilidade de um desses órgãos do governo federal que precisarão passar por reabilitação. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou que o governo está revisando a lei de barragens e estudando medidas para alteração da classificação de risco. Segundo o ministro, os empreendedores devem também ser responsabilizados. E ele fez também um apelo ao Congresso Nacional. Vamos ver. O governo está trabalhando na revisão da Lei 12.334, que instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens. Medidas de alteração serão encaminhadas e dependerão das casas do Congresso para que isso se torne realidade. Identificou-se já que a classificação, ou pelo menos o método de classificação, precisa ser revisto. Infelizmente, essas barragens estavam classificadas com risco baixo e vieram a romper. O empreendedor, ao entrar nesse negócio, ao entender que está no setor de mineração, que as barragens têm um risco, ele tem a obrigação de garantir que o monitoramento está em dia, que toda a instrumentação está funcionando, que é a melhor instrumentação possível, que as inspeções são realizadas regularmente, que o plano de segurança de barragem está atualizado, que o plano de ação de emergência também existe, está atualizado, que a população que está jusante da barragem esteja devidamente treinada, simulações precisam ser feitas, faz parte do negócio. O setor precisa entender isso. E cabe a nós, ao Estado, a relembrar o setor disso a todo momento. Que caso ele não entenda essa responsabilidade, que ele terá as devidas sanções por não fazê-lo. Então eu coloco aqui um apelo, de fato, a todo o Congresso e aqui com seus representantes, para que olhem essas medidas com o olhar dessas famílias que perderam 142 pessoas nesse acidente. Os pesquisadores da Fiocruz montaram um escritório de emergência para acompanhar a tragédia de Brumadinho. Um levantamento inicial revelou diversos riscos para a saúde da população. No curto prazo, devem se agravar os casos de doenças infecciosas, como dengue e febre amarela, devido ao aumento da quantidade de mosquitos. Um surto de leptospirose também não está descartado. Outro problema é o contato com a lama, que contaminou os rios da região. A lama é tóxica, né? E o contato dessa lama com a água e depois o consumo, a curto prazo você vai ter esse tipo de situação decorrente de uma intoxicação. Mas é importante também avaliar quais são, né, os contaminantes dessa lama. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, cerca de 50 mil pessoas estão sofrendo com os efeitos da tragédia de Brumadinho. No longo prazo, uma das consequências vai ser o agravamento das doenças mentais na região.
Pessoas que perderam suas casas, que perderam entes da sua família, estão visivelmente impactadas com o que aconteceu. A gente tem que cuidar delas. Diversos problemas mentais, como ansiedade, depressão, podem estar surgindo nessa população. Essa população tem que ser cuidada. Além das doenças mentais, a Fiocruz acredita que podem surgir outros problemas no futuro, como o agravamento de casos de hipertensão, diabetes e de doenças cardiovasculares. Para minimizar os transtornos, a Fiocruz está preparando um plano de ação que precisa receber o apoio da Vale. É muito importante que a Vale SA, responsável pelo crime, não é, via os órgãos de defensoria, Ministério Público, né, financie a estruturação dessas ações realizadas e conduzidas pelos órgãos públicos, principalmente do SUS, os órgãos ambientais e de defesa civil, mas com transparência e participação da comunidade, que foi o que não ocorreu no caso do desastre ocorrido em Mariana. Aproveitamos para falar para as pessoas, nós tivemos 6 prisões envolvendo diversas forças, 2 utilização indevida de drone, inclusive expondo risco às aeronaves. Isso é muito perigoso, então vale dizer aqui que a própria aeronáutica que se encontra nesse gabinete de crise faz esse monitoramento do espaço aéreo com capacidade de identificar tanto o ponto onde o drone está, como também aquele que faz o manejo, a direção desse drone. 6 pessoas desde a tragédia foram presas por algum motivo, 2 por utilização de drone, 2 por tentativa de saque e 2 por estelionato, 1 pela Polícia Civil e 1 pela Polícia Militar. Vale reforçarmos a questão de pessoas que acabam utilizando esse evento para angariar vantagem. Então é muito importante que a comunidade fique atenta a essa questão e sempre procure órgãos oficiais ou pessoas que tenham algum respaldo por ela para que qualquer tipo de doação não seja um golpe aplicado. E também lembrar que a própria Defesa Civil já se manifestou da não necessidade de doações, o que também chancela essa questão que foi passada pela Polícia Militar no aspecto preventivo. Continuamos com a interdição lá, como o próprio Coronel Godinho falou, da construção da ponte, até porque o próprio trânsito pela rodovia Alberto Flores está impedido. Vou passar. Não tivemos nenhum registro, acreditamos que pelo aumento do efetivo que nós colocamos aqui em Brumadinho, que é extremamente importante para a nossa comunidade, mas também muito expressivo para cá. Patrulhamos a área rural como a área urbana, temos uma base de segurança desde o primeiro dia do evento na rodoviária para que a comunidade possa trazer anseios e registros de ocorrência. Não foram registradas ocorrências de saque. Acreditamos que pelo potencial que a Polícia Militar deslocou de efetivo para cá, fazendo com que nós tenhamos realmente uma prevenção muito efetiva. Haja vista que muitas pessoas saíram do local para se protegerem. Tivemos uma tentativa que foi a própria Polícia Militar interveio e conseguiu prender 2 pessoas. Não tivemos outros registros, tá bom? Vou passar para o Dr. Arlen para as informações da Polícia Civil. Senhoras e senhores, boa tarde. A Polícia Civil continua com esforço hercúleo, trabalhando na identificação e liberação dos corpos que foram resgatados. Nós já contabilizamos 34 corpos identificados. Desses 134, 128 foram identificados pela papiloscopia, pelas impressões digitais. 6 foram identificados pela odonto legal, que é a arcada dentária. 124 corpos já foram liberados e entregues aos seus respectivos familiares. 10 corpos já foram liberados, mas ainda se encontram no ML aguardando seus familiares ou parentes.
Já realizamos 522 coletas de material para a realização do exame de DNA. 176 entrevistas para coletagem de material radiográfico para exame de odonto legal. Eu gostaria e peço aos senhores que divulguem que amanhã, na Estação do Conhecimento, uma equipe do ML estará trabalhando na coletagem do DNA, material de DNA e odonto, no período de 9 às 17 horas. Então eu peço aos familiares das vítimas que ainda se encontram desaparecidas que compareçam na Estação do Conhecimento para que seja colhido as amostras de DNA e materiais de odonto legal. Isso vai facilitar a vida das pessoas que foram afetadas e moram na região. A delegacia ainda continua funcionando até 0 horas para atender às demandas da população local e da Polícia Militar. Confirma o horário, por favor? O horário da coleta. Vai ser de 9 às 17 horas, na Estação do Conhecimento. Até agora, não sei se o senhor pode falar quantas pessoas foram ouvidas no depoimento e quais foram os principais depoimentos da investigação dessa tragédia? Esse dado eu não posso informá-lo porque pode atrapalhar a nossa investigação. Delegado, tem como se informar se realmente é verdade, está circulando que a polícia está liberando parte do corpo dos corpos para sepultamento. Isso é verdade? Não, isso é completamente uma notícia falsa. Não há como você liberar partes de corpos, mesmo porque ainda a atuação do Corpo de Bombeiro continua em pleno funcionamento, em pleno vapor. Em relação à parte de identidade, documentos, continua, tem prazo para ficar ou é indeterminado? O centro de apoio? Ontem, o Instituto de Identificação, foi no domingo, e ontem o Instituto de Identificação esteve aqui em Parque da Cachoeira para a expedição das carteiras de identidade das pessoas que foram atingidas pela tragédia. Senhores, boa tarde. Tenente Pedro Errara, porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Estamos atualmente com 150 corpos já localizados. Os corpos que foram localizados de ontem para hoje, a gente mudou o número, que antes ele estava em 134 para 150. São corpos que foram retirados da área do estacionamento, da ITM e também ali dos arredores ali da região do vestiário. Então esses 3 locais eram locais que nós já estimávamos que encontraríamos uma quantidade considerável de corpos e essa expectativa ela foi confirmada. Estacionamento, ITM e arredores do vestiário. ITM é a estação de tratamento de minério. É onde tem aquela filmagem lá que... Uma das principais filmagens divulgadas, ela pega principalmente essa parte da ITM. Não é essa? Arredores do estacionamento, ITM e arredores do vestiário. E essa situação ela foi possível somente agora, porque, como eu já havia abordado em coletivos anteriores, foi necessário fazer uma escavação bastante profunda e aí nós conseguimos já acessar essa quantidade de corpos. Nesse momento a gente tem uma utilização bastante expressiva de maquinário pesado, então a gente continua com as 25 máquinas, São máquinas que vão desde retroescavadeiras, pás, até veículos anfíbios, caminhões, para que a gente consiga revolver especialmente a lama que está em camadas mais profundas e assim localizar os corpos que eventualmente estejam lá. Há boatos sobre um possível término da operação, e isso é um boato falacioso. A cada dia a gente reavalia a dinâmica da operação, mas pela própria característica de quantidade de corpos envolvidos, pela área, é uma operação que necessariamente vai demandar muito tempo. Ainda não temos um prazo específico, porque isso daí é afetado por variáveis relacionadas à condição ambiental, à questão das chuvas, à própria degradação e decomposição da matéria orgânica desses corpos, então a gente ainda não tem esse dado. Continuamos com mais de 400 homens lançados no terreno. A questão das chuvas, existe previsão de
de chuva para o próximo período de 7 a 10 dias. Temos um radar meteorológico exclusivo para fazer esse monitoramento, uma equipe que fica fazendo esse acompanhamento em tempo real, justamente porque a chuva ela demanda algumas modificações em áreas de busca. Então, como existe, né, depois da chuva, uma movimentação natural de algum rejeito residual, a acomodação, né, de alguns maciços que eventualmente foram deslocados, a gente precisa, né, lançar equipes em locais que sejam adequados e que não coloquem a própria segurança da equipe em risco. Permaneceremos também fazendo buscas no Paraopeba e nesse momento nós temos cerca de 48 equipes varrendo, né, todos esses quadrantes que já foram definidos anteriormente. Obrigado. A maior dificuldade é nessa questão da chuva, igual agora que a gente está vivendo, né? A chuva ela prejudica o teto da operação aérea, então em muitas situações não é possível decolar ou pousar com aeronaves devido à situação de ausência de segurança de voo. A chuva também ela deixa a lama numa condição bastante difícil de manuseio. A gente precisa, né, ter um cuidado muito maior no escoramento e na estabilização das estruturas, além do próprio deslocamento dos militares, ele ser bastante prejudicado. Então, em termos de tempo, a gente acaba tendo um prejuízo de tempo, porque é um acesso que a gente demandaria 4, 5 horas para fazer, dependendo do acesso a gente vai demorar o dobro do tempo ou até mais. Mas tudo isso, como eu falei, também faz parte, né, do planejamento da operação. A gente já tinha essa expectativa de chuvas e já está adaptando as nossas doutrinas para que a gente, né, não tenha nenhum prejuízo em relação à operação decorrente dos eventos climáticos. Muda alguma coisa na estratégia? Vocês vão adotar alguma coisa de diferente ou o trabalho é absolutamente o mesmo? A gente já está dentro do nosso planejamento, que nesse momento, né, o que a gente faz é um aprimoramento no cruzamento de dados para fazer uma busca ativa mais específica. Então, recebendo os dados da Vale, né, das próprias pessoas da comunidade, dos próprios bombeiros, das referências que nós já temos, nós conseguimos fazer áreas de buscas mais precisas. E além disso também, amanhã teremos uma reunião com o nosso comandante-geral para eventualmente a gente ajustar se vai precisar, né, de alguma nova modelagem de busca ou não. Mas a todo momento, todos os dias são feitas no mínimo, né, 2 reuniões para a gente brifar as operações que vão acontecer no dia e também para, após as operações, a gente fazer um momento de debriefing e colher, né, as impressões, a análise dos especialistas que estão em campo. Obrigado, senhor. Vai passando, diminui o quantitativo de efetivo de bombeiro? Não, o efetivo ele continua atualmente nos mesmos parâmetros e até o momento a gente não está avaliando a possibilidade de redução de efetivo. Evidentemente, essa reavaliação ela acontece todos os dias, né, conforme o andamento da operação, só que nesse momento isso não se torna uma situação oportuna. Na reunião de amanhã a gente provavelmente vai ter mais algum apontamento sobre a situação. Obrigado.